Olá, olá! Estamos começando o nosso Alma dos Negócios e hoje nós vamos falar de um segmento do mercado que movimenta muito a economia no mundo, no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. Meu convidado de hoje, Rodrigo Machado, sócio-diretor da Opinião Produtora e também hoje vice-presidente do Sinda, que assumiu recentemente aí a nova diretoria. E o Rodrigo já não é a primeira vez que está conosco aqui no Alma dos Negócios. É o cara que sabe tudo sobre entretenimento mundial e nacional. Rodrigo, muito obrigada por estar comigo aqui neste início de ano ainda, para falar desse segmento tão importante, um grande impulsionador da nossa economia. Como é que vocês encerraram o ano de 2025, já aproveitando, porque a gente falou, foi no Band News Happy Hour, no final do ano. Exatamente. Então já quero retomar um pouquinho daquela nossa conversa, para que tu faça assim, uma análise do final do ano que passou e as projeções para este ano, que vocês estão com uma expectativa que eu sei muito positiva. Muito. O ano, bom, muito obrigado pelo convite, sempre me sinto em casa aqui na Band. E né? Deves. O ano de 25 foi sensacional, né? Nós fizemos, entre as casas que administramos e shows fora, em torno de 400 eventos no ano, né? E o nosso mercado, o mercado de Porto Alegre está fora da curva do restante do Brasil, né? Então, como é que a gente tem esse dado? Como nós temos a Simpla como tiqueteira, então tem uma avaliação, né, dos mercados, né? Então, assim, o que está acontecendo com o público gaúcho está uma coisa maravilhosa, né? Esse ano de 2026 já está se desenhando como um excelente ano, né? A partir de... Aqui em Porto Alegre tem uma baixa janeiro e fevereiro, que é normal, isso Sim. É histórico, porque né, tem a ida do pessoal para a praia, visitar os parentes no interior, essas coisas todas. Mas, a partir de março, a roda começa a girar de uma maneira incrível, assim, né? Temos poucos finais de semana ainda no Araújo Viana, por exemplo. Né? Já estamos começando a trabalhar 2027. Sim, tu diz poucos finais de semana livres. Livres, né? E Ana, nós temos uma... Não é um dado científico, mas é uma percepção. Eu estou nesse mercado há 30 anos, Sim. Né? A gente cresce pós-crise. Né? Então, assim, a gente observa que o brasileiro, estando com tantos problemas acontecendo aí, tantos escândalos, ele sempre vai guardar um dinheiro para o entretenimento e para a estética, né? Porque tem que soplar, né? A saúde mental é muito importante. Eu me lembro que, logo depois da enchente, um comentário do prefeito para o nosso setor é que quando nós pudéssemos começar a trabalhar, nós voltássemos a trabalhar, né? Porque precisava trazer uma sanidade mental. É uma válvula de escape. É uma válvula de escape. É uma válvula de escape. E para nós, assim, que 2009, quando nós assumimos o Araújo Viana, e logo depois, eu me lembro como se fosse hoje, veio a pandemia, nós fizemos 2 shows no Araújo Viana. Nós fizemos um show do Diogo Nogueira e dia 8 de março nós fizemos o show da Elza Soares. E no dia 10, se eu não me engano, fechou tudo, né? E aí a gente estava com aquele pepino na mão, que a gente não sabia o que ia acontecer ainda, né? Que o Araújo ia se tornar esse sucesso que é hoje, que é notório, né? As atrações que a gente está trazendo diretamente com nossos players de outras produtoras, o Araújo é fácil. Ele é fácil de chegar, ele é fácil de assistir o show, não tem lugar ruim no Araújo Viana. Né? Verdade. É claro, assim, as pessoas que querem ficar mais próximo do artista vão pagar mais caro, mas não tem um lugar ruim. Não. Né? Tem uma visibilidade maravilhosa de onde você senta. E as equipes gostam de trabalhar no Araújo Viana porque também falam que é fácil. É tudo muito fácil, né? Não tem aquela dimensão de backstage, tudo muito longe. É tudo... A gente chega a brincar que tem shows que parece um hospital backstage, de tão... sabe? A calmaria é tão grande, né?
E essa revolução que nós fizemos no Araújo Viana, que o nosso DNA é de boteco, né? A opinião aí tem 43 anos. E o que acontece, né? Quando nós chegamos lá no Araújo Viana, a gente percebeu que as pessoas que ficavam lá embaixo pagando o ingresso mais caro tinham que passar a noite toda subindo no bar para pegar uma cerveja, uma taça de espumante, né? Tu não vai pegar 10 cervejas e deixar esquentando. Quando nós observamos isso, a gente se deu conta de, gente, olha só, o Araújo Viana é concreto, ferro e madeira. Por que a gente não começa a fazer combos e liberar para as pessoas levar o baldinho e botar do lado, né? Então, antes que se vendia somente espumante, taça de espumante, agora se vende garrafa, né? O consumo aumentou e a diversão também tá aí, né? Porque para quem bebe, assistir um show, um espetáculo tomando uma bebida alcoólica é muito mais divertido do que tu ficar de bico seco. De bico seco, né? É verdade. Então, e aí e a gente começou a fazer outros tipos de show do Araújo Viana que não mais agitados. A gente, como é que vai se comportar isso, né? E literalmente as pessoas ficam em pé, mas ficam no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, literalmente. E é a garantia que tu vai ir no banheiro, vai voltar e o teu lugar vai estar ali, né? Então, foi uma dinâmica que a gente foi acompanhando. Em poucos meses a gente transformou o Araújo Viana no que é hoje, né? Então a gente fez uma operação de alimentação, uma operação de bebidas nas laterais. E né? ela é própria. Sim. É da produtora. Sim, é da produtora. Isso também é uma outra questão muito positiva para vocês. Sim, né? E tem uma outra questão que o Araújo Viana, quando nós entramos e fizemos o PPCI do Araújo Viana, nós recebemos autorização dos bombeiros para colocar mais 400 pessoas em pé por lado, né? Então, depois que esgota, qual é a dinâmica? Depois que as cadeiras esgotam e a gente percebe que não tem potencial de uma segunda data, nós abrimos os ingressos em pé, né? E sucesso. Tem alguns artistas, pouquíssimos, não querem, enfim, porque acham que vai ficar desconfortável, mas depois que pega o embalo, se nota que é perfeito. Agora, Rodrigo, eu quero pegar um pouco, retomando essa questão, porque muitos dos ouvintes certamente também podem pensar, eu fiz um raciocínio agora mais como advogado do diabo, a questão da bebida alcoólica, porque a gente sabe, nos estádios, né, no futebol, a bebida alcoólica ela é proibida. Nesses grandes eventos, não traz problemas ter bebida alcoólica? Não traz problema. E, inclusive, tem um grande debate que ao menor não é proibido estar no show. Ao menor é proibido consumir bebida alcoólica. Entendeu? Consumir comprado e dado. Certo. Né? Não pode. Isso sim nós temos problema, mas é um problema de percepção, porque principalmente em shows mais da meninada, que na KTO Arena, por exemplo, é óbvio que nós não vendemos bebida alcoólica para menor, mas o menor pode entrar já alcoolizado, né? Então sim, isso é um problema. E se acontece alguma coisa lá dentro, nós somos os responsáveis. Claro, que isso acontecia e acontece ainda nas festas de clube. Claro. Eu lembro quando eu levava minha filha, né, na época da adolescência, eu ficava assim muito impressionada, porque a garotada já chegava alcoolizada. Eles vinham de casa porque eles sabiam que no clube não poderia comprar. E isso ainda segue acontecendo, Rodrigo? Segue, mas assim, e também tem eventos agora que só entra menor, não entra maior. E aí a gente tem um controle maior. São poucos eventos, mas existem alguns eventos que nós fizemos na KTO Arena, que é evento para menores. Né? Que a gurizada tem que se divertir também, claro, mas tem que ter um controle e nós somos responsáveis por isso, né? E não é à toa que nós estamos nesse mercado aí há mais de 30 anos. Bom, uma outra questão que eu li recentemente, acho que até foi numa matéria na Zero Hora, são aqueles comerciantes que estão se estabelecendo no entorno do Araújo Viana e muitos ocupando um espaço que não é, digamos,
não seria o adequado e o liberado para eles. Vocês já conseguiram reorganizar essa questão? Como é que as autoridades estão trabalhando nisso, Rodrigo? Nós fizemos no final do ano uma força-tarefa muito importante com a prefeitura, né? Porque é exatamente isso. Todo mundo tem que trabalhar, concordo, mas todo mundo tem que pagar os impostos, os devidos impostos, né? Então, assim, tu não tem a garantia, primeiro que não pode vender bebida na rua, né? Tu não tem a garantia, tivemos os escândalos aí das bebidas adulteradas. Qual é a garantia que tu vai ter? Tu vai lá, tu bebe, pega uma dose de alguma coisa na rua, depois tu entra para dentro de uma casa noturna, tu foi contaminado aonde? Exato. Né? Então, foi uma solicitação nossa direto para o prefeito chamou uma força-tarefa, e nós conseguimos resolver aquilo ali, né? Inclusive com apoio da Guarda Municipal, com apoio da Secretaria que não é mais SMIC, enfim, né? Com a Secretaria de Segurança do município também, porque além dos ambulantes tem os flanelinhas, que aquilo ali fica muito perigoso. Tu tá andando com o teu carro, eles estão no meio da rua, tentando te atacar para te extorquir dinheiro. Sim. Né? Então, teve essa força-tarefa, ainda agora baixou, que nós fizemos em janeiro, nós fizemos 4 eventos no Araújo Viana, foi um sucesso ainda, mas eu vou reforçar isso no final de fevereiro para nossa retomada em março continuar, né? Porque nós já conseguimos uma vitória quando nós entramos. Nós tivemos a liberação da secretaria responsável para cercar a esplanada do Araújo Viana. Não é para impedir as pessoas passarem. As pessoas, óbvio, têm livre acesso, mas é para nós controlarmos os ambulantes. Porque antigamente, se vocês se recordam, a esplanada do Araújo Viana parecia um mercado persa. Exato, é verdade. Né? Era o churrasquinho, a pipoca. Corredor era exatamente. Uma coisa inclusive muito chata. Com fumaça, né? E cambista, enfim. Então nós conseguimos essa autorização, que inclusive é bom para a prefeitura, ajuda a combater o comércio ilegal. Tentar regularizar. Exatamente, de né? alguma forma. Então, assim, e todo esse trabalho reflete no sucesso, né, do Araújo Viana. A gente sempre tem muito diálogo com os governos, né? A iniciativa privada tem que dialogar com o poder público. Sim, tem que sempre fazer um trabalho em conjunto, como tu disseste, é uma força-tarefa, tanto do lado do empresário quanto do poder público, para poder chegar nesse consenso e que seja melhor para o consumidor, para o frequentador. Exatamente. Tu abriste o programa falando uma coisa muito importante que a gente já sabia, mas a gente se deu conta na pandemia, que a gente deixou de falar de setor do entretenimento para a indústria do entretenimento. É verdade. Por quê? Quando uma produtora, que nem a Opinião Produtora, que nem a Opus, a DC7, enfim, abre um evento, está mexendo com infinitos setores da economia. Porque ali eu vou trabalhar com hotel, eu vou trabalhar com transporte aéreo, eu vou precisar de um engenheiro, eu vou precisar de um arquiteto, eu vou precisar de um advogado, eu vou precisar de um contador. Olha isso, qual é o setor que tem isso? Então não é setor, é indústria. É indústria, né? Verdade. Eu vou movimentar o bairro, o comércio legal do bairro, né? A gente vai se tornar um hub da economia do bairro. E isso, na opinião, foi assim também. A Cidade Baixa começou a se desenvolver muito mais depois que a opinião começou a fazer os grandes eventos. E no Araújo Viana aconteceu a mesma coisa, né? Então, e aí a gente viu a força que nós temos. Né? Porque e são infinitos, né? A gente prega cada evento no Araújo Viana indiretamente 150 pessoas que estão trabalhando. Então são 150 famílias que estão dependendo daquilo ali, né? Então as pessoas não têm esse final de semana, né? Não. Então por show, todos, né? Por show, exatamente. Tu pega, por exemplo, 2024, que a gente ficou represado por causa da enchente, né? Nós não deixamos de fazer muitos shows, nós perdemos somente alguns shows internacionais, porque a agenda do show internacional passou ali e não volta, né? E então nós tivemos meses lá no final de 2024 que nós trabalhamos todos os dias, de segunda a segunda. Imagina
Se isso para, quantas pessoas ficam... Sim, né? sim, é verdade. Rodrigo, eu falei também sobre a nova gestão do Sinda, que hoje está com a presidência do Nelson Ramalho, também já até por tua, como é que se diz? Contato, approach ali, trouxemos ele no Happy Hour na semana passada, mas tu tens ali hoje uma vice-presidência também. Deixa eu muito importante. Deixa eu situar. Hoje ela é uma diretoria, tá? Mas o objetivo é esse, né? O objetivo é tornar a vice-presidência de produtoras de eventos, né? E casas de shows. Hoje eu sou, pela segunda vez, eu já tive numa gestão, né? Sou diretor de casas noturnas. Né? Por que isso? Nós não temos uma representatividade sindical patronal. Que interessante. Entendeu? Então o Sinda acolhe, né, que é uma instituição, né, que tem a confederação, enfim. Nós temos sim uma associação forte, mas não é um sindicato. Né, que é a ABRAP, né, que trabalhou muito na questão do PERSE, o Deroni que é o presidente, enfim, tem a ABRAP em todas as regiões do país, mas não é um sindicato. Né? Não tem esse poder que um sindicato tem de negociação, né? de salários, daqui a pouco entrar com uma representação no Congresso Nacional. Então, o objetivo final é esse, né? Esse foi o meu combinado com o Nelson, né? E com os demais vice-presidentes, enfim. Mas é isso. Nós precisamos... É muito importante, tu ter uma casa de shows, uma boate, custa caro, entendeu? Tô falando de legal. E é injusto para quem opera legalmente, aqueles que não operam legalmente, né? Por exemplo... Tem muitas casas ilegais, Rodrigo? Assim, eu não posso dizer que muitas, mas tem muitas que não fazem 100% o que tem que fazer. Por exemplo, o alvará da Opinião permite que ele fique aberto 24 horas. Tá? Não tem horário. Tem a lei de Porto Alegre? Tem. Mas acontece que o PPCI do Opinião, ele é um F6, se eu não me engano, que é o fator de risco mais elevado que tem. Que aí entra, inclusive, o que tu fala. Boate, casa noturna, com consumo de álcool. Né? E para ter esse PPCI, o investimento é muito, muito alto. Imagino. Por que a gente não pediu esse F6 para Araújo Viana, por exemplo? Porque não nos interessa ir passar da meia-noite. É uma casa de shows. E o investimento é outro. Né? Então tem escalas de investimento, todo mundo pode ter, mas tem que botar a mão no bolso. Né? Então não é justo com quem paga caro, né? Aquele que opera não 100% como tem que ser. Sim. E esse é um trabalho que a gente quer desenvolver no Sinda para democratizar o mercado da noite, né? Porque eu penso que seja muito importante. Falando agora também, resgatando, tivemos, agora foi no final do ano, aquele episódio numa casa noturna na Suíça, que pegou fogo e muitas mortes e jovens, enfim. Aquele episódio triste, enfim, que aconteceu em Santa Maria, na Boate Kiss, o que isso modificou nas estruturações e nas questões de segurança deste segmento? Foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas, e eu posso falar com propriedade, porque eu participei da Comissão Externa de Santa Maria no Congresso Nacional. Né? Se pegar lá a Lei Kiss, tá o meu nome lá como um dos colaboradores. O Opinião, na época, serviu como case, né? Porque o Opinião, não sei hoje, tá? Mas o Opinião, na época, era evacuado em 30 segundos, em caso de... Tem mais saídas de emergência do que necessário, né? E sempre todas as adequações... o bombeiro agora pede isso, a gente vai lá e faz, né? Agora, todas as nossas casas têm o alvará de PPCI, mas foi um divisor de águas. Infelizmente... não tem como apontar, penso que não tem como apontar uma pessoa, porque aquilo ali
Teve uma deputada na época, gaúcha, que falou uma seguinte, que aquilo nunca saiu da minha cabeça. Que a pessoa que numa festa anterior pegou o extintor de incêndio e esvaziou por brincadeira, também é culpado. Mas a rotina de uma casa de shows passa por uma inspeção. Quem é que não viu aquele extintor estava vazio? Então começa... É uma cadeia. É que nem um acidente aéreo, não tem um motivo, né? São vários motivos. Então, assim, é um tema muito complicado. Um dos meus sócios fala, gente, é uma linha muito tênue da gente ser bandido, ser marginal, né? Ou estar correto. É muito... Se acontecer uma tragédia e tá tudo legalizado, tudo foi uma tragédia. Mas se tem um fiozinho fora do lugar, tu passa a ser um criminoso. É muito complicado trabalhar com público, com álcool, né? Com festa, que as pessoas estão com os ânimos, né? Estão eufóricas. Então, assim, por isso que o trabalho tem que ser sério. Bom, o Guilherme Vivian, que nos acompanha aqui nessa gravação, já me deu o recado, que já estamos indo para o nosso encerramento. Eu queria que tu deixasse aqui uma mensagem para os nossos ouvintes, mas eu sei que vocês estão assim muito motivados, tu já começou mostrando aí o teu entusiasmo, mas o que tu, Rodrigo, espera para este ano de 2026 neste teu maravilhoso segmento? Nós, como eu falei, agora tem um trabalho de venda. Uma coisa é tu tá bucado, tá com a agenda boa, né? Ou seja, a perspectiva é muito boa, mas o público tem que responder, tá respondendo, mas se o público deixa de responder, a gente deixa de trazer atrações boas, então é um ciclo, né? A gente traz a atração, mas tem que ter a resposta imediata do público. É mais fácil uma atração nacional ou uma internacional? Ana, isso é muito subjetivo. Nós temos artistas nacionais aqui que, sabe, é um horror. Mas aí tu pega, por exemplo, como a gente fez, o Bob Dylan, Eric Clapton, são artistas que não incomodam, sabe? Mas tu tem artistas regionais que incomodam mais. Então, assim, é muito sensível esse tema. Muito sensível. Mas é apaixonante. Claro. Nós vamos agora, então, ao comentário de Mariana Ozelami. Olá, Ana Cássia, um abraço especial para você que nos acompanha aqui no Alma dos Negócios. Hoje trago uma reflexão sobre reputação a partir de um caso conhecido como Caso Escola Base, ocorrido em São Paulo em 1994. Uma escola infantil foi acusada, sem provas, de abuso sexual contra crianças. A notícia se espalhou rapidamente pela imprensa e causou uma comoção pública avassaladora. Em poucos dias, você deve lembrar, a reputação da escola foi destruída, levando ao seu fechamento, mesmo antes de qualquer investigação conclusiva. Mais tarde, a justiça confirmou que as acusações eram infundadas e os veículos de imprensa foram condenados por danos morais. Mas o estrago reputacional já estava feito. A escola jamais reabriu. Esse caso mostra como a reputação também pode ruir não por erros da instituição, mas pela força das narrativas e dos julgamentos precipitados. E em um mundo cada vez mais acelerado pelas redes sociais, o risco de crises deste tipo se intensifica, especialmente em temas sensíveis como a proteção infantil. A grande lição é que as instituições precisam estar preparadas com comunicação transparente, relacionamento com a mídia e estratégias de resposta rápida. Quando se trata de reputação, a percepção pode ser mais forte do que os fatos, e recuperá-la exige muito mais do que a verdade. Exige tempo, estratégia e diálogo com todos os públicos. Este foi Reputação em Pauta de hoje. Um abraço, Ana Cássia, e a todos que nos acompanham. Obrigada, Mariana. Obrigada, Rodrigo Machado. E o Alma dos Negócios fica por aqui. Até a semana que vem.